Oi, gente, estamos aqui de novo no programa Entretanto para falar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, de maneira clara, rápida, objetiva e imparcial. Dê o seu like, inscreva no canal, precisamos de você. Hoje a gente vai falar um pouco de carnaval, um pouco de Carla Zambelli, um pouco de Greenwald, o GG, o jornalista gringo, e também de Gilmar Mendes e recente decisão dele. Tudo isso no Entretanto. Espero vocês. Eu não me ajoelho com politicamente correto, não, porra. O juiz não tem que entrar em pilha de mídia, que atuar fazendo justiça. Não gostamos de samba, ou, no mínimo, não consumimos samba. Você não tem samba na playlist que toca no seu carro e deve ter se esquecido da última vez que comprou a um CD ou DVD ou foi a um show de samba. No entanto, no carnaval, todas as mídias desenterram marchinhas e folguedos sambistas e todos fingimos que amamos os ritmos de momo. O carnaval virou um evento folclórico para vender para turista gringo e dentro em breve vai cair para nós no mesmo ostracismo que contemplou aos antigos concursos de beleza. Lembra do Miss Brasil? E dos campeonatos de Fórmula 1, cujos grandes prêmios quase ninguém mais vê. O carnaval é um fenômeno do século XX que está morrendo no século XXI. Por falar em morrer, acabado o carnaval, vamos ver se o Brasil recomeça em 2023. Vira e mexe, o pessoal da esquerda mais radical me descobre e dá uma perseguida. Deixo quieto, no máximo dou nome aos bois nas redes sociais, o que é retorção. É permitido pelo direito responder ao agressor no mesmo tom. Mas, em geral, não gosto, porque de trás desse bando de maconheiros de Zona Sul sempre há família, filhos, gente inocente que se ofenderia se eu também magoasse a honra destes meus inusitados desafetos. Da última vez, diante de um post em que deploro Dilma, indicada por Lula para a presidência de um banco multinacional, não só me disseram politiqueiro, mas também misógino, porque Dilma é mulher, e ideologicamente vinculado aos ardores bolsonaristas. Falaram do meu cabelo, da minha gravata. Absurdo que esse bando de gente à toa tem de tempo para perder e pouca noção do ridículo. Me deram, no entanto, milhagem inédita de visualizações no Twitter. Obrigado por isso, gente. O que sobra, no entanto, é que, fosse eu, Alexandre de Moraes, estariam todos presos, lacrados, com tornozeleiras eletrônicas e contas bloqueadas. A diferença é que a decisão minha tem juízo revisor, instância recursal. A dos Supremos Ministros de Brasília, não. Acima dos magistrados do STF, só Deus. Outra diferença é que continuo fiel ao princípio democrático da livre manifestação de pensamento, principalmente daqueles que discordam ou não concordam conosco. Como dizia Rosa Luxemburgo, que sirva de exemplo para todos. Não existe transgressor do bem da Constituição Federal. Não tem essa de meu malvado favorito. É um perigo, deixarem rasgar a Constituição porque a medida é contra a direita de Jair Bolsonaro. Hoje a direita sofre, amanhã a esquerda. Em breve, todos sofreremos. Não impliquem com entretanto. A coluna, depois blog, começou mais de 20 anos atrás e continua viva até hoje. É canal de YouTube e divulgado em redes sociais há 20 anos e tem seguidores aos milhares no mundo inteiro. Aqui, toda crítica é construtiva e apartidária e toda focada tecnicamente no direito. Posso ser uma pessoa conservadora, mas jamais deixaria minhas orientações culturais ou religiosas
guiarem minha caneta de juiz ou meus conteúdos técnicos, com os quais abasteço midiaticamente ao meu já extenso público. Entretanto, não é um segredo perigoso, guardado a 7 chaves, e que pode me levar a ser afastado ou preso, não só pelo conteúdo que é técnico, como também porque já informei dele, Corregedoria de Justiça, CNJ, isso desde o início de sua versão para o vídeo e para as redes sociais. O programa, que nasceu de uma coluna de jornal impresso, já foi inclusive finalista do Prêmio Inovare, apadrinhado pelo CNJ e pelo STF. Portanto, sabedores dos meus conteúdos, todos eles conforme as limitações legais do exercício da magistratura, minha profissão de origem. Não é crime e nem errado produzir, entretanto, e fornecer seus conteúdos nas mídias. Tampouco é errado replicá-los ou assisti-los. O que eu não consigo entender, gente, é o oposto. Alguém não gostar e seguir assim mesmo. Isso me lembra a época antiga em que só tinha TV aberta, que você, quando não gostava de um canal, trocava e ia para outro canal. É o que digo para os meus odiadores de plantão, que vez ou outra me perseguem. Troquem de canal e vão com Deus, porque é meio ridículo, é estranho, é meio maluco alguém não gostar de você e te seguir assim mesmo. É a quintessência da falta do que fazer e da ditadura cultural do politicamente correto. O juiz, é claro, pode ter ideologia. Não está proibido de ser, por exemplo, capitalista, comunista, anarquista, fascista. Não pode deixar-se guiar ideologicamente ao proferir uma decisão. Se o faz, comete ilícito funcional. O que as pessoas devem entender é que isso não impede o magistrado, que também é um cidadão, de expor suas opiniões sobre os assuntos em voga no país e no mundo, sem com isso manifestar intenção de voto, que também lhe é vedado. Também não pode se manifestar sobre os seus processos antes de decidi-los. Fora isso, é um cidadão normal, com pensamentos normais, que pode se manifestar normalmente e não está manietado na livre divulgação de seu pensamento. Principalmente se tratar de exprimi-lo para fins pedagógicos. Aí não há crime, infração administrativa, nada. O que não conforma uma certa turminha de esquerdopatas que tirou das pessoas o direito de serem imparciais, de serem neutras. O pensamento desse povo é o seguinte: se você não estiver do meu lado, você está contra mim. Se você não for de esquerda, você será de direita. Num país democrático, de democracia saudável, de segurança jurídica, esse tipo de gente não teria nem vez e nem voz, e não seria ouvido. Infelizmente, não é o que acontece no Brasil de hoje. As redes sociais profissionalizaram a imbecilidade. Fofoqueiros e invejosos se acham doutores e a maledicência ganhou ares de debate profundo. Quem diz isso não sou eu, não. É a Tati Bernardi, uma jovem e brilhante escritora brasileira. O Tribunal de Justiça do Paraná deliberou recentemente por permitir a manutenção de postagem do jornalista americano Glenn Greenwald, o GG, dono do Intercept Brasil, e que chamava Sérgio Moro de juiz corrupto. A postagem havia sido erradicada das mídias por decisão da mesma Justiça paranaense, agora revista e reformada. Um dos desembargadores, ao liberar o comentário, entendeu que a manifestação refletiu o direito de crítica e de informação, porque é proferida por um jornalista, e que impedir o comentário seria censura. Se a vítima não for ministro do STF, pode ser xingada à vontade. A moral da decisão
parece ser essa. Me replique que te digo quem tu és. Por menos que isso, o blogueiro e jornalista Oswaldo Eustáquio foi preso e depois condenado. Foi ele quem divulgou a informação de que Adélio Bispo se entrevistara com o então deputado Jean Willis do PSOL, pouco antes do atentado contra a vida de Jair Bolsonaro. Agora, Carlos Bolsonaro, que replicou a informação e tivera contra si negados pedidos de condenação por crime de difamação, vê reaberta a queixa-crime por decisão de Gilmar Mendes, curiosamente tomada após o clã Bolsonaro sair do poder. Veja-se que Carlos é vereador no estado do Rio e não tem foro prerrogativo de função, o foro privilegiado, junto ao STF. Mesmo assim, no caso dele, Carlos Bolsonaro, são os Supremos que decidem. Regra processual nova que ainda não aprendi, apesar de ser há um quarto de século juiz de direito. Após a morte de 7 pessoas em uma chacina no Mato Grosso, em Sinop, por conta de uma partida de sinuca, o atual ministro da Justiça, Flávio Dino, se pronunciou culpando a política armamentista irresponsável de Bolsonaro por mais essa tragédia. A propósito, tivemos o carnaval mais tenso e violento de nossa história, justamente após a retomada do poder pela esquerda do PT de Lula da Silva. Os dois assuntos estariam relacionados. As mortes violentas durante o carnaval seriam também culpa da política de armas de Bolsonaro? Então, por que com ele no poder os carnavais eram menos sanguinolentos? Ouso dizer que não possuo hoje resposta para essas perguntas, mas concluo que, historicamente, as esquerdas sempre foram mais benfazejas, mais simpáticas com o crime, a criminalidade e criminoso. Isso é história. Quem nos diz a história, quem nos ensina a história. Regina Duarte é a Regina. Ela foi acusada de divulgar fake news por reportar comentário de um procurador de justiça do Mato Grosso do Sul que afirmou que Lula foi escolhido por tribunais superiores para ganhar as eleições de Bolsonaro e não legitimamente eleito pelo voto. Vamos lá. O crime de fake news, se existe, consiste na veiculação intencional de notícia falsa. Notícia é fato ou não, nunca será opinião. E fake news é dizer, por exemplo, que a Lua é quadrada e não redonda, ou que o Sol gela ao invés de aquecer. Dizer o que se acha do Sol ou da Lua não é fake news. E divulgar a opinião alheia, muito menos. Isso, como sempre digo, em um normal Estado democrático de direito, com alguma segurança jurídica. Já em uma república repleta de rábulas, dentro e fora das redes sociais, tudo é possível. Inclusive colocar no banco dos réus aqueles que apenas replicam opiniões alheias. Regina está sendo processada porque replicou a opinião de um procurador de justiça, membro do Ministério Público, portanto, que ele, procurador de justiça, deve saber do que está falando. É ou não é? O Ministério Público já havia alertado contra a ocupação irregular nas encostas da cidade paulista de São Sebastião. Há 3 anos, solicitavam providências da municipalidade daquela cidade. Já havia notificado a respeito ao prefeito e, inclusive, ingressado com ação civil pública pela omissão governamental em primeiro permitir a ocupação e depois omitir-se em providenciar a desocupação de uma área pública de risco para os moradores e invasores daquele local e que não poderiam ali estar. Que sirva de lição a todos os gestores políticos do Brasil, em que pesem as simpáticas bandeiras humanitárias que buscam ao abrigamento da população de rua, não será em áreas públicas precárias que isso poderá ocorrer. Prevarica o gestor que permite a ocupação de áreas de risco e prevarica o gestor que não toma providências contra estas ocupações. Jair Bolsonaro se considerou traído porque a deputada Carla Zambelli, conservadora que sempre o apoiou,
deu declarações recentes acenando politicamente para uma Pax Romana com o STF. Pax Romana, gente, a paz para os romanos, era a paz sobre os vencidos, ou seja, uma rendição diplomática. Não guerrear após ser derrotado. Essa é a Pax Romana. Segundo a deputada, não é mais o caso de defender o impeachment de Moraes, após a reeleição do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o senhor panos quentes. Nas redes sociais, Zambelli se defendeu. Não traiu ninguém, mas o momento político do impeachment só chegaria se as forças de direita por lá tivessem maioria, e a reeleição do Pacheco mostrou que isso está longe de acontecer. Esperta, Zambelli, mais do que imaginamos. Se passa o impeachment e Alex de Moraes é defenestrado, Lula nomeará o sucessor dele. Nesse panorama, segundo Carla Zambelli, abre aspas, pode entrar uma pessoa que faça as maldades do Alexandre de Moraes parecerem uma criança chupando picolé. Fecha aspas. Espertíssima ela. Entendeu aquilo que o filósofo Luiz Felipe Pondé preconizou há uma década. Perdemos e os idiotas ganharam. Inexoravelmente, é a Pax Romana, a paz sobre os vencidos. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.